Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise mais a fundo de uma situação que, bom, pegou muita gente de surpresa. Novas tarifas comerciais que surgiram aí. O governo brasileiro teve que se mexer rápido, né? E as informações que a gente levantou mostram, assim, uma estratégia diplomática em duas frentes, bem distintas até. Nossa conversa aqui vai ser para tentar destrinchar essas reações e entender o que pode vir pela frente. Sim, é um cenário que exige agilidade, né? Essas tarifas, que algumas análises chamam de unilaterais, elas afetam parceiros comerciais importantes. É um desafio. A grande questão é como o Brasil está navegando nisso tudo, sabe? Especialmente porque foi algo meio inesperado. Certo. Então, vamos começar pela primeira frente, que envolveu a presidência, né? Teve um telefonema direto para o líder da Índia. A ideia central ali, pelo que parece, foi buscar um tipo de alinhamento contra essas tarifas. Exato. E o interessante aí é o contexto, né? Brasil e Índia não são só dois dos países mais afetados, mas assim, ambos são peças importantes no BRICS. E as análises que a gente viu indicam que essa aproximação via BRICS é uma sinalização geopolítica importante, especialmente porque o bloco em si, segundo essas mesmas análises, é visto com uma certa desconfiança por quem aplicou as tarifas, sabe? Parece uma tentativa de criar um contrapeso. Uhum. E essa ligação aconteceu logo depois de umas declarações internas, né? Que diziam que não ia ter um contato direto com a liderança americana naquele momento, para evitar o que chamaram de um possível constrangimento. Então, buscar a Índia e o BRICS pareceu um movimento bem calculado. Exatamente. É uma aposta na força do bloco, né? Na construção de uma frente comum ali entre os prejudicados. Só que os materiais que a gente analisou também trazem alertas de alguns especialistas. Eles ponderam, sabe? Dizem que recorrer a um grupo que é visto como um eixo alternativo de poder pode talvez dificultar uma negociação mais pragmática, mais direta com os Estados Unidos para resolver logo a questão. É uma via de pressão multilateral, sim, mas tem seus riscos diplomáticos também. Entendi. Quer dizer, busca força no grupo, mas isso pode custar um pouco na relação bilateral que importa nesse caso. Certo? Agora, em paralelo a isso, e quase ao mesmo tempo, teve a outra frente, vinda da vice-presidência. O que aconteceu lá? Lá a abordagem foi bem diferente. Teve uma reunião com o representante da embaixada americana, aqui no Brasil mesmo. O tom, pelo que se relatou, foi outro. ênfase total na necessidade de diálogo, de buscar o entendimento mútuo. E qual foi o argumento principal nessa conversa, além dessa ideia mais geral de dialogar? O ponto principal, que foi bastante reforçado, foi a ideia do perde-perde. A argumentação tentou detalhar como as tarifas não prejudicam só o Brasil, mas também os próprios interesses americanos. Mencionaram, por exemplo, possíveis rupturas em cadeias produtivas que dependem de coisas daqui, né? Componentes, matérias-primas, afetando indústrias lá nos Estados Unidos. A mensagem foi tipo: olha, a gente está aberto a conversar, mas entendam que isso prejudica vocês também. Foi um foco na lógica econômica, nos interesses comerciais dos dois lados. Parece uma tentativa de usar a persuasão econômica, enquanto a outra frente usava mais a pressão geopolítica. Isso não cria uma mensagem meio ambígua? Como um endurecimento ou uma busca por alternativas, e do outro, uma insistência no diálogo bilateral pragmático, quase como se nada tivesse mudado na estrutura da relação. A dúvida que fica no ar e que as fontes exploram é se essas duas estratégias se complementam, tipo, uma cria pressão para a outra negociar melhor, ou se elas acabam gerando ruído, sabe? Passando sinais meio contraditórios, tanto para o interlocutor americano quanto para os parceiros do BRICS, né? Então, o que a gente pode tirar disso tudo? O cenário geral é de uma resposta brasileira com várias facetas, né? A uma crise que não se esperava, uma espécie de jogo em dois tabuleiros. Precisamente, uma tática dupla, digamos assim. Pressão multilateral, usando as alianças estratégicas e, ao mesmo tempo, mantendo o canal bilateral aberto com argumentos econômicos. O sucesso dessa abordagem combinada, bom, ainda é uma incógnita. O impacto real das tarifas e como essa tensão comercial vai se desenrolar vai depender muito de qual frente vai prevalecer, ou se elas vão conseguir, de fato, operar de forma coordenada e eficaz. O esforço para usar todas as ferramentas diplomáticas está claro. Resumindo, então, a situação. Tarifas inesperadas levaram o Brasil a acionar tanto a presidência, buscando apoio na Índia e no BRICS, quanto a vice-presidência,
focando no diálogo direto e nos argumentos econômicos com os Estados Unidos. Duas abordagens correndo ali em paralelo. E fica uma reflexão, né, para além do impacto econômico imediato. Como essa dualidade estratégica, essa aparente divisão ou talvez complementariedade de táticas dentro do governo, como isso pode acabar moldando a percepção internacional sobre a política externa brasileira a longo prazo? E mais importante ainda, como isso posiciona o Brasil nesse tabuleiro global complexo entre diferentes polos de influência? É algo para a gente observar com atenção.